Estamos de volta. Bate-papo? Claro, sobre verbo. Essa classe gramatical poderosa, classe gramatical que sofre o maior número de flexões, daí o trabalho, muito trabalhoso, né? Mas, aproveitando esse início de bloco, vamos relembrar as classes gramaticais? Porque é lá que essa poderosa se encontra. Na nossa morfologia, existe o estudo das classes gramaticais. Quantas? São 10. Dessas 10, 6 são variáveis, sofrem flexões, mas nenhuma sofrerá mais flexões que o nosso poderoso verbo. E 4 classes são invariáveis. Vamos começar pelas invariáveis? 4. Advérbio, interjeição, conjunção, preposição. Ok, vamos para o outro bloco. Quais são as classes gramaticais que sofrem flexões? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome e mais verbo, mas há uma que você está esquecendo, o numeral. Sempre fica esquecido, mas ele é poderoso, ele sofre flexões também. Agora, claro, dessas 6 classes que sofrem flexões, qual sofre a maior quantidade de flexões? Verbo. Por isso que alguns brasileiros falam que dentre as 10 classes, o verbo é a mais difícil, é a mais rica. Mas é possível aprender a matéria verbo com toda segurança. Falaremos agora de mais um aspecto, porque o momento é semântico. Nós estamos tendo contato com informações sobre o mundo interpretativo dos verbos, que hoje é muito cobrado nos concursos. Aspecto iterativo, frequentativo, também chamado de reiterativo. Quando esse aspecto é acionado, o processo verbal indica uma ideia de repetição, de hábito, de costume, de frequência. Logo, se você decorou o nome, decorou a explicação, não é difícil interpretar o contexto. Ele me beija sempre ao me ver. Há ou não há uma frequência? Você tem falado muito sobre o amor. Há ou não há uma frequência? Ok? Sexto aspecto. Permansivo, também chamado de permanência. Permanência. Muito bem. O que diz esse aspecto, Cláudia? O processo verbal já se concluiu, mas os efeitos permanecem. Cláudia, isso é difícil? Não. Ele já se concluiu, mas os efeitos permanecem? Olha o exemplo. Só fiquei sabendo matemática mesmo para valer na faculdade, porque antes eu nunca entendia. Você entendeu? Essa pessoa já aprendeu matemática, só que ela não esqueceu, ela continua dominando essa ciência. Isto é aspecto permansivo. Sétimo aspecto, genérico, universal, atemporal. Calma que também é fácil. Este processo de duração verbal trabalha com verdades absolutas ou tomadas como tal, científica, religiosa ou culturalmente consagradas. Todo número par será dividido por 2. Isso é científico, meu aluno, inquestionável. Deus existe, é universal. Quem cala, consente, já é uma questão cultural. Então, preste atenção que se você decorar o nome do aspecto e a explicação, quando esse contexto for acionado na sua prova, piloto automático. Mas não para por aí, não. Aspecto iminancial. Significa o quê? Este processo indica que algo está prestes a ocorrer. É algo iminente, algo próximo de ocorrência. Ele está para viajar, isso é breve. Nós vamos cair, mais breve ainda. Então, se você já entendeu que o aspecto iminancial é aquele que joga o verbo para uma ação prestes a ocorrer, ao ler, você vai acertar. Observações finais sobre os estudos dos aspectos verbais. Dependendo do gramático, a nomenclatura usada
para os aspectos verbais pode variar, não há dúvida. Mas o que as bancas querem saber de verdade é se você consegue perceber o valor semântico temporal do verbo no contexto em que se encontra. É isso que, na verdade, o autor da questão busca: avaliar a sua capacidade de inferência, a sua capacidade dialogal com aquele tempo verbal dentro desse contexto, porque dependendo do contexto, tudo pode mudar. Formas nominais dos verbos. Primeira pergunta do meu aluno, Cláudia. Preciso? Isso cai em prova? Resposta da professora: se não caísse, eu não estaria compartilhando com você. Porque a matéria verbo ela é tão rica, que eu preciso espremer a laranja e só o suco entregar a você. Porque há muito para se estudar sobre verbo. Mas será que tudo vem caindo nas provas? Não. Tudo que eu dialogar, que eu compartilhar com você, pode estudar, porque é a realidade de concursos. Agora, falaremos sobre as formas nominais e nós já escutamos algo sobre elas. Sabemos que são 3, infinitivo, gerúndio e particípio. O que nós podemos e devemos fazer? Conhecermos um pouco mais sobre a biografia de cada uma, sobre a vida de cada uma. Porque, no comum, o brasileiro que estuda memoriza as desinências. R para infinitivo, NDO para gerúndio, DO e TO para particípio. Mas o brasileiro que estuda muito não só sabe identificar as formas nominais, mas também sabe usar essas formas nominais. Nós não podemos usá-las ao bel prazer. Elas estão normatizadas. E esse momento da nossa aula dará atenção a esse momento, conhecendo mais as formas nominais. As formas nominais do verbo são verbos que se comportam como nomes em certos contextos, no sentido de exercerem funções sintáticas próprias dos nomes. Quais nomes? Substantivo, adjetivo ou advérbio. Vou repetir. As formas nominais dos verbos, essas formas estão a serviço da nominalização. Então, são verbos que viram nomes. Até aqui, ok? Verbos que viram nomes. Se passaram para o bloco dos nomes, não mais sofrerão flexões próprias dos verbos. Tempo, modo, pessoa, ok? Agora, flexões, se existirem, só de gênero e número. Cláudia, mas eu posso flexionar verbo na forma nominal? Um pode, que é o particípio. Mas daqui a pouquinho isso aparecerá de forma didática para você. Mas preste atenção, esses verbos passam para o pacote dos nomes porque eles querem exercer o quê? Funções sintáticas. E as funções sintáticas são exercidas por algumas classes gramaticais. Algumas, não todas, porque existem 3 classes gramaticais que não serão mapeadas sintaticamente: interjeição, conjunção e preposição. Essas 3 nunca serão mapeadas sintaticamente, elas não apresentam funções. Mas as formas nominais, elas estão direcionadas para essas 3 classes gramaticais. No comum, o infinitivo representa substantivo. O gerúndio representa advérbio. E o particípio representa adjetivo. Repito, no comum. Vamos continuar? Pisar a grama é expressamente proibido. Você já percebeu que pisar está no infinitivo, pois termina pela desinência R, que denuncia infinitivo. Assim como o substantivo exerce função de sujeito, o infinitivo equivale a ele, pois exerce aqui função de sujeito. Entendeu? É um verbo que quer viver a função de um nome. Então,
Pisar a grama é expressamente proibido. O que é expressamente proibido? Pisar a grama, ok? O pisar ali é o núcleo do nosso sujeito. O garoto veio em minha direção, correndo. Você observou que correndo termina pela desinência NDO. Essa desinência denuncia gerúndio. Assim, como o advérbio exerce a função de adjunta adverbial de modo, no contexto, o gerúndio equivale a ele, pois exerce, nesse contexto, função de adjunto adverbial de modo. Correndo foi o modo pelo qual a criança foi ao encontro de alguém. Jorge é um homem marcado pela sorte. Cuidado, marcado ali é um particípio. Olha a desinência DO. Assim como o adjetivo exerce a função sintática de adjunta adnominal, o particípio equivale a ele, pois exerce nesse contexto a função também de adjunta adnominal. Isso ficou claro para você? Cada forma nominal representa uma classe gramatical e, com isto, pode receber função sintática dessa classe gramatical. Beleza? Há apenas 3 tipos de verbos que se encaixam entre as formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Vejamos cada um e suas peculiaridades. Quero dizer, quando eu posso usar. Infinitivo. Vamos começar pela forma nominal que representa o substantivo. É a forma verbal que nomeia um verbo. Tudo começa no infinitivo. Por exemplo, quando alguém anda na sua frente e lhe pergunta o nome que se dá a essa ação, você diz o quê? Andar. Às vezes, o infinitivo se comporta como um mero substantivo, nos casos de não flexionado. Porque existe o infinitivo flexionado e o infinitivo não flexionado. É esse não flexionado que estamos trabalhando agora. Daí ser chamado de forma nominal, porque é um verbo que funciona no contexto como nome. Lógico assim, matemático assim. O infinitivo pode ser pessoal ou impessoal. Nós já conversamos, nós já vimos que título não é enfeite. O título, ele antecipa a ideia principal. O título possui função didática, de sintetizar a ideia principal da matéria. Se o infinitivo é chamado de pessoal, é porque haverá pessoa. Se o infinitivo é chamado de impessoal, é porque não haverá pessoa. É isso mesmo. O pessoal possui sujeito e o impessoal não possui sujeito. E aí, meu aluno, o impessoal, que não possui pessoa, logo não possui sujeito, é o terminado pelo R. O infinitivo pessoal, ele precisará das desinências, porque essas comunicarão a pessoa do discurso. Legal? E o número dessa pessoa do discurso. É impessoal quando não admite variação de pessoa. Amar, vender, partir. Esses impessoais terminam pelas desinências vogal temática e desinência de infinitivo. O pessoal, o infinitivo pessoal, é pessoal quando tem sujeito indicando as pessoas gramaticais. Nesse caso, pode ser denominado de infinitivo flexionado. Se houver uma pessoa que o faz receber desinências, flexiona-se normalmente. Se não há pessoa, para que flexionar-se? Olha o exemplo de um infinitivo flexionado, também chamado de infinitivo pessoal. Era para eu cantar, era para tu cantares, era para ele cantar,
era para nós cantarmos, era para vós cantardes, era para eles cantarem. Uma dica visual. Você percebeu que em todas as pessoas o infinitivo impessoal aparece? O infinitivo impessoal não é o próprio nome do verbo? Cantar? Olha lá, é o primeiro. E depois, se você analisar, cantar aparece em todas as pessoas. Mas o grande drama, o grande problema é que há brasileiros que confundem o infinitivo pessoal com um tempo lá do subjuntivo. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Professora, tudo igual? Isso mesmo, tudo igual. E aí, como ganhar essa parada? Claro que agora é a hora do macete, porque na conjugação, a total identificação. Você não conseguirá nenhuma diferença na conjugação do infinitivo pessoal e do futuro do subjuntivo. Tudo igual, mas dentro de um contexto assim. Uma grande dica. E você vai decorar para nunca mais errar. Se você estiver com o futuro do subjuntivo, você estará com uma oração. Então, se apoie na conjunção. Mas se você estiver com o infinitivo pessoal, você estará também numa oração, mas não desenvolvida, e sim reduzida. Aí você não estará com conjunção. Você estará se apoiando numa preposição. Difícil? Venha comigo. Infinitivo pessoal versus futuro do subjuntivo. Este participa da oração iniciada por conjunção. Este qual, Cláudia? O futuro do subjuntivo, o mais próximo. Lembre-se do uso do pronome demonstrativo no espaço. Este é para o referente mais próximo e aquele para o referente mais distante, que neste caso é o infinitivo pessoal. Então, o futuro do subjuntivo, ele participa de orações iniciadas por conjunções. Então, são orações desenvolvidas. Isso, a oração é desenvolvida quando ela é inaugurada pelo conectivo. Conjunção ou pronome relativo, depende da tipologia da oração. Agora, uma oração é considerada reduzida por duas características. Primeiro, não inaugurada por conjunção. Segundo, traz o verbo em uma das formas nominais, ok? Então, este futuro do subjuntivo participa das orações iniciadas por conjunções. Quais? 3. Ou como, ou se, ou quando. Quando é o mais usado, tá? Indicando hipótese condicional ou temporal. Então, você ficará no ambiente da condição ou do tempo, levando então para o pacote da subordinada adverbial. Mas o tal infinitivo pessoal, participa de orações iniciadas geralmente por preposições. E o que significa isto? Orações reduzidas. Se a oração é inaugurada por preposição ou não apresenta nenhum conectivo, essa oração é reduzida. Então, preposições como a, de, para, por e etc. Indicando significado declarativo. Indicando significado declarativo, informativo. Então, verifique nos exemplos se o posto foi compreendido. Não avance se você não entendeu isso aqui. Isso cai muito em prova. Quando eu chegar, quererei festa. Você concorda que chegar terminou em R? Logo vem a dúvida. É futuro do subjuntivo ou é infinitivo pessoal? Olhe para frente. Apareceu o quando. O quando é uma conjunção. Já sei, essa oração está desenvolvida por causa desta conjunção. Então,
é futuro do subjuntivo. Quererei festa no momento em que eu chegar. Ao chegar, quererei festa. Desta vez, o verbo chegar é antecedido por preposição. Já sei que esse verbo agora está no infinitivo. Esta oração é uma oração subordinada, adverbial, temporal, mas reduzida de infinitivo. Ok? Quererei festa no momento em que eu chegar. Ficou fácil? Vamos mais uma vez. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O médico deverá ser consultado quando, Cláudia? Quando você tiver o acesso à persistência dos sintomas. Marca tempo. E aquele a é uma preposição. Então, persistirem tanto pode aparecer no futuro do subjuntivo essa forma, como no infinitivo pessoal. Mas eu sei que trata-se de infinitivo pessoal porque o conectivo acionado foi preposição. Muda se eu redigir dessa forma. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A ambiência agora não é de tempo, e sim de condição. O médico só deverá ser consultado se os sintomas persistirem. Antes de persistirem, não aparece preposição. Aparece a conjunção condicional se. Então, trata-se de uma oração subordinada, adverbial, condicional, desenvolvida, pois ela foi inaugurada por uma conjunção. Acho que agora zeramos dúvidas, né? Basta você olhar para o antecedente. Note que as formas são iguais, mas a classificação é diferente. Nunca use o infinitivo no lugar do futuro do subjuntivo, porque senão você vai errar. Isso cai muito em prova? Cai, meu aluno. Exatamente por esse ponto convergente, a forma. Mas a intenção é diferente. Gerúndio. Esse muito penalizado pelo brasileiro. Há um hábito aí de usar excessivamente o gerúndio. Usar gerúndio não é erro, muito menos inadequação. Por isso que ele está na gramática. O gerúndio está normatizado. O que ocorre é o excesso no uso do gerúndio. Vamos acertar essa agora. Vamos agora quitar a nossa dívida com este verbo em forma nominal. Gerúndio. Além de atuar como verbo nas locuções verbais, em tempos compostos e nas orações reduzidas, o gerúndio, verbo terminado em NDO, pode desempenhar as funções de advérbio ou adjetivo. Pronto, surge uma informação nova. Há pouco, você escutou a equivalência de gerúndio para um advérbio. Agora, trago mais uma possibilidade. O gerúndio, no comum, representa um advérbio de modo, mas pode também funcionar como adjetivo. Eu sei, é o particípio eleito para representar adjetivo, mas você verá que o gerúndio também pode qualificar. De qualquer feita, preciso que você entenda que esse gerúndio poderá participar de locuções verbais, mas também poderá participar de tempos compostos e de orações reduzidas de gerúndio. Vamos juntos. Como verbo, indica normalmente um processo incompleto, prolongando essa durabilidade. Esse verbo no gerúndio, se você pronunciar, você vai entender o que é esse processo incompleto, o que é esse prolongar, o que é imprimir durabilidade na ação. Estava cantando, dormindo, trabalhando. Claro que a ação não foi conclusa,
está em processo de continuação? Estava lendo o livro que você me emprestou? É locução verbal? É. Estava lendo? Li, ok? Observe que o lendo encontra-se no gerúndio. Ando lutando para mudar minha vida financeira. Ando lutando, olha a ideia de continuação. É locução verbal. Tendo feito várias reclamações por escrito que não foram atendidas, resolvi vir pessoalmente aqui. Locução verbal de tempo composto. Por que tempo composto? Você lembra? Quais são os auxiliares formadores de tempo composto? Ter e haver. E o principal tem de aparecer em particípio. Tudo igual. Ter mais particípio. O tendo é que encontra-se no gerúndio. Ok? Observando a nota exigida na prova, resignou-se. Resignou-se é a oração principal. Obtendo a nota exigida na prova, o obtendo faz dessa oração uma oração reduzida de infinitivo, particípio ou gerúndio. Quem dá nome à oração reduzida é o verbo na sua forma nominal. Se nós estamos com o verbo no gerúndio, reduzida de gerúndio. Se ele estivesse no infinitivo, reduzida de infinitivo. Se ele estivesse no particípio, reduzida de particípio. Nós já vimos a reduzida de infinitivo e daqui a pouquinho nós veremos a reduzida de particípio. Mas agora, o gerúndio participa de oração. Conheça alguns empregos do gerúndio. Meu aluno, dobre essas atenções porque agora vem problema. Brasileiro ausenta-se na matéria gerúndio e o que acontece? Problema. Erra. Primeira informação. Esta forma nominal pode e deve ser usada para expressar a. Uma ação em curso, que é o mais comum. Uma ação anterior, posterioridade e simultaneidade. Veja os exemplos. Agora, ele está estudando. É ou não é uma ação em curso? Deixando a namorada em casa, voltou para a boemia. Em se plantando, tudo dá. Agora é uma ação anterior. Ele já deixou e ele já plantou. Mas a ação lá ainda é prolongada. O balão subiu rapidamente, desaparecendo no ar. Logo depois, sumiu. Posterioridade. E isso está no gerúndio. Essa noção está ali, na forma nominal gerúndio. O jogador pulou cabeceando a bola. Agora, simultaneidade, ele pula e faz a ação de cabecear a bola. Espero que tenha ocorrido o gol. De qualquer maneira, simultaneidade acontecendo no mesmo tempo. Isso tudo numa palavra, num gerúndio. Segunda informação. Combinado com os auxiliares estar, andar, ir e vir, mais o gerúndio, marca uma ação durativa com aspectos diferenciados. Então, preste atenção. Se o gerúndio associa-se ao estar, ele comunica A. Se o gerúndio associa-se ao andar, ele comunica B. Na prova, vão cobrar isso de você. E você só vai acertar se primeiro entendeu e depois treinou, para que você ganhe habilidade com velocidade. O verbo estar, seguido de gerúndio, indica uma ação durativa no momento rigoroso. O mundo está mudando, ok? O mundo está mudando. Ação durativa no momento rigoroso, ele está ainda em curso. O verbo andar, seguido de gerúndio, mudei o verbo, hein? Não é mais o estar, agora é o andar. Indica uma ação durativa em que predomina a ideia de movimento reiterado. Olha o exemplo.
ainda buscando uma pessoa melhor para mim. É durativo? É, mas é reiterado, porque essa pessoa ainda não foi encontrada. O verbo ir, seguido de gerúndio, um novo aspecto, expressa uma ação durativa que se realiza progressivamente ou por etapas sucessivas. Olha o exemplo. O sol vai raiando, vai subindo, potente como ele só. E por último, o verbo vir, seguido de gerúndio, expressa uma ação durativa que se desenvolve gradualmente em direção à época ou ao lugar em que nos encontramos. Não se explica como tal expressão vem sendo usada no Brasil. Agora, merecido tempo. Pausa para você sistematizar tudo que foi compartilhado. A dica é sempre elaborar esquema mental, mapa com palavras-chave, porque muita informação, se não administrada, ela é perdida. Ok? Até daqui a pouco com mais informações sobre a classe gramatical verbo. Bons estudos!